Ó, a audiência do Senado, do senador Sérgio Moro com o ministro Gilmar Mendes representou o início de um movimento do parlamentar para estreitar a relação com o Supremo Tribunal Federal e tentar evitar um revés no julgamento ali do Tribunal Superior Eleitoral que pode cassar o mandato dele. A conversa entre os dois foi recheada de críticas do magistrado ao ex-juiz pela atuação à frente da Lava Jato. Gilmar Mendes, a gente sabe, é um dos ministros com a avaliação mais ácida ali sobre a Operação Lava Jato. Já fez diversos ataques a Moro em votos e também durante entrevistas. Agora, apesar disso, os interlocutores do ministro disseram que o encontro teve um tom cordial. Assim, mas eu queria entender também de vocês aonde, apesar do tom cordial, aonde o encontro para tentar articular uma questão relacionada a um julgamento é preocupante, né? Porque um julgamento não deveria contar com nenhum tipo de articulação política, até porque você analisa provas técnicas, faz a sua tese para dizer se ele merece ser cassado e tornado inelegível ou não. Isso eu acho que não dependeria de um diálogo nem de nenhuma costura política, né, Alan Gani? Não dependeria. Evandro, eu acho que isso diz bastante do pensamento do Moro em relação a esse julgamento. Diz o que sobre o Moro também? Eu queria saber de vocês. Vamos lá. Primeiro, eu acredito que ele já está contando com uma vitória no TRE, mas uma derrota no TSE e vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E dado que o Supremo Tribunal Federal não é apenas uma corte técnico-jurídica, mas também se tornou uma corte política, então o que o senador Sérgio Moro está fazendo é um movimento político. E aí ele está buscando a sua sobrevivência e falando, talvez, com um dos ministros mais poderosos do Supremo Tribunal Federal. Embora todos tenham o mesmo peso, embora todos tenham o mesmo poder, mas alguns ministros têm um protagonismo maior dentro do Supremo Tribunal Federal, são mais ativos e o caso o Gilmar Mendes é um caso desses ministros, né? Então, provavelmente, ele foi lá, né, tentar explicar a situação para ele. Aparentemente, o ministro Gilmar Mendes deu uma bronca no Moro em relação à conduta na Lava Jato, mas são coisas diferentes, né? O Sérgio Moro, ele não pode ser julgado pelos erros que ele cometeu na Lava Jato, se é que houve erro. Ele tem que ser julgado de acordo com a questão do abuso de poder econômico. Esse é o ponto que, inclusive, o desembargador Carrasco deixou muito claro na sua relatoria em seu voto. Ô, Fábio Piperno, eu queria saber de você, como é que você avalia essa postura de Moro agora, tentando algum tipo de diálogo com o Supremo Tribunal Federal, já que está na corda bamba? Bom, primeiro que é constrangedor esse movimento dele. Ele foi lá buscar abrigo, buscar algum tipo de socorro, justamente com quem no STF é o maior crítico da atuação dele. E, aliás, tem um diálogo que está circulando, nas redes sociais, eu até, publiquei no Twitter hoje, de algo que o Gilmar Mendes disse para ele ontem, né, que acabou vazando aí, muita gente, publicando, divulgando isso aí. Disse o Gilmar Mendes, né, você e Dallagnol roubavam galinha juntos. Não diga que não, Sérgio. Quer dizer, foi lá ainda para tomar um pinto. Olha que papel humilhante. Quer dizer, o Sérgio Moro já foi muito importante no Brasil e foi lá para tomar um pinto. Quer dizer, o que ele imaginava receber do Gilmar Mendes? Primeiro que é um movimento estranhíssimo. Ora, eu tenho uma causa que vai ser julgada pelo senhor e eu gostaria de saber o que nós podemos fazer. Porque, veja, como é que você vai procurar um juiz que vai te julgar para discutir, né, o teor da causa? Isso é primeiro que, eu acho que, do ponto de vista aí de acusado e julgador, isso do ponto de vista ético é estranhíssimo, né? Agora, o Gilmar Mendes também conversa com todo mundo, ok? Mas é estranhíssimo esse movimento que o Sérgio Moro fez e que acabou vazando para todo mundo, imagino, inclusive, de forma proposital por alguma das partes. Mas veja, do ponto de vista ético, repito, isso é muito condenável. A iniciativa dele é extremamente condenável. Você acha que o Moro está se humilhando? Eu não sei se está se humilhando, mas eu gostaria de contar uma questão da que eu participei. Involucro o Moro. A OAB da Argentina
o Colégio de Advogados fez 2 eventos com o Moro e eu tive a oportunidade de participar nos 2 como moderador e entrevistador. E naquela época eu lembro que perguntei especificamente ao então juiz Sérgio Moro, na primeira oportunidade, porque tinha um vídeo em que o Bolsonaro, deputado, foi cumprimentar o Moro num aeroporto que acredito que era Brasília, fez inclusive a continência e o Moro saiu. E eu perguntei, por que não retribuiu o cumprimento? E o Moro respondeu uma coisa que agora não condiz com o que ele fez. Ele me disse, porque eu não sabia se o dia de amanhã eu teria que, eventualmente, investigar ou processar, naquela época, o deputado Bolsonaro. E se eu tivesse que fazer isso, como que eu poderia explicar juridicamente uma relação? Falei, mas era um cumprimento. Mesmo assim, não procedia. Foi a resposta dele. Então agora, essa busca por parte do senador provavelmente Moro... ele não usou o mesmo critério na hora de aceitar a vaga política. Né? Então, mas é estranho por quê? Porque aquilo que ele falou e fez, e tem vídeos aí mostrando isso, não cumprimentou e saiu. Ou seja, não falou com alguém que poderia eventualmente ser investigado ou processado pelo juizado dele. E agora ele vai buscar um contato com alguém que poderia ser juízo de um processo dele. Não condiz uma coisa com a outra. Mas o Moro, juiz, exatamente. Né? Mas o Moro, ele deixou de ser juiz, né? O Moro se tornou um político. Um político, eu digo até ingênuo. Mas ele que ele se tornou, não tem muito talento na política, não. Por isso que está se ferrando, ele se tornou um político. Né? Fala, Dávila. Não, olha, eu acho que o Moro fez a coisa certa. Eu vou explicar por quê. O Moro hoje é senador, ele não é juiz. E como senador, ele está na arena política. E nessa arena política, esse gesto com o Gilmar Mendes, que ele sabia que ia ser constrangedor, porque o Gilmar Mendes, como todos os nossos colegas bem disseram aí, são adversários, no sentido que o Gilmar Mendes é o mais crítico de Moro e da Lava Jato. Mas por que essa conversa foi importante? Do ponto de vista político do senador indo conversar com o juiz. Para desopilar o fígado do juiz. Porque uma coisa... Mas é verdade isso. Pensa uma coisa. Se você julga uma coisa com raiva de alguém... Não, pode discordar, mas não, isso é verdade. Termina o seu argumento. Então, qual o argumento? O argumento é, se você julga uma coisa tomado pelo ódio, você vai fazer um julgamento que não é um julgamento baseado nos dados, nos fatos e nas evidências. Um julgamento baseado nos seus preconceitos, que é exatamente isso que vem deturpando a questão da justiça ultimamente. Fica uma história de perseguição é a fulanização da justiça, é a politização da justiça. E isso é péssimo para a democracia, como eu sempre digo. Então, eu entendo que a conversa do senador Sérgio Moro com o juiz que está intoxicado por uma visão, isso é uma forma de desanuviar e focar nos dados e fatos. Fala, gente, vamos focar no que eu estou sendo julgado. Aqui vai ter um julgamento em cima se eu usei caixa 2 ou não, ou se eu tive abuso de dinheiro, de poder econômico na campanha. Não é para misturar as coisas. Agora, se for julgar o caso do Moro senador sobre a utilização de recursos na campanha, intoxicado pela interpretação de Lava Jato, vai cometer uma injustiça. Então, eu não acho que é ruim essa conversa. Sim. Eu acho que essa é uma conversa para desopilar o fígado de Gilmar Mendes. E está correto. E para os dois lados. Aí, quem sabe, você começa a achar um ponto de entendimento ou de olhar para os fatos e não para a raiva e para o ódio. Agora, às 5h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Nas outras plataformas seguimos. Mas se a gente for analisar essa situação sob o aspecto aqui do Gustavo Segré, o Moro também acaba se encaixando naquela frase do Winston Churchill que você acabou de citar aqui. Né, que muda os valores a depender do partido onde está ou da situação política que ele está envolvido. Sim, mas aí é o chapéu, um do juiz e outro é o chapéu do político. E eu entendo. Eu nem estou justificando, estou dizendo que um está no papel assim, como juiz eu posso realmente ter que investigar essa pessoa, ou ele pode estar em alguma coisa no caso ali que ele estava investigando. E a outra coisa não, é um político, né, é o senador da República que quer conversar com o juiz e quer saber assim, julga do jeito que você quiser, mas julga o caso que está na corte do Paraná e não julga a raiva da Lava Jato e a mim
em cima de um caso. No fundo é isso. Então, o Ulisses Guimarães falava assim, política não se faz com fígado, política não se faz com ódio, política se faz com a razão, política se faz com princípio, política se faz com valores, entendeu? Então, eu entendo que esta é uma conversa muito constrangedora para o senador, porque é exatamente o que ele acabou escutando, foi tomar uma bronca, né? Mas isso desopila o fígado de um juiz passional. Eu acho que nesse caso também daria para acrescentar que política, nesse caso, se faz com um pouco de óleo de peroba na cara. Fala, Piper. Lógico. Uma iniciativa, no mínimo, assim, só para ser muito generoso com ele, imprópria. Absolutamente imprópria. Imagina, por exemplo, um réu do juiz Sérgio Moro indo lá, puxa vida, senhor juiz, o senhor vai me julgar esse negócio, mas olha, não pode ser assim. Piperno, você está parecendo o Gonçalves lá no caso do Deltan. Não, já vai perder no TRE, vai perder no TSE, vai recorrer ao Supremo. E outra coisa, nós falamos aqui a semana inteira que esse julgamento tem que ser técnico. Então, exatamente. Isso aí. Será que ele precisa, o Gilmar Mendes precisa do aconselhamento do Moro para fazer, justamente do Moro, para fazer um julgamento técnico? Então, também por isso foi impróprio. Ele não precisa ele não precisa disso. Ele precisa, a coisa que ele mais queria é desopilar, é falar tudo que ele tinha que falar para o Moro. Mas o Piperno, isso não é eufemismo, não. Claro, isso é importante em qualquer relação humana. Não existe. Você vai falar... Se você vai falar com alguém que tem ódio a você, é uma reação. Se essa pessoa exaurir o ódio e começa a conversar, capaz que encontre algum ponto em comum. E eu não acho que... A gente está aqui já conjecturando que ele vai perder no TRE, vai perder no TSE, vai pro Supremo, vai cair na conjecturando nada. Eu só estou dizendo que é impróprio. É um ato, é uma iniciativa extremamente imprópria você ir lá procurar quem vai te julgar para falar, puxa vida, né? Vamos tentar... Ele não está no TSE. Ele não está no TSE. Mas esse processo pode ir para o STF. Ele pode perder o TSE e recorrer. Pera, calma. Opa. Então, aí você está falando que... Então você está fazendo lá a conjectura do Deltan. Não. Poderia ter sido... Mas é isso que está falando. Você está dizendo que ele vai perder nas 3 instâncias. Eu não estou dizendo que ele vai perder. Não estou dizendo que ele vai perder lugar nenhum. Eu só estou dizendo que... Se você está dizendo que o Gilmar pode vir a julgar o caso do Moro, é que você está implicando que ele vai perder nas outras 2 instâncias. Não, inclusive ele pode até ganhar o TSE e aí alguém recorrer, enfim, o Ministério Público Eleitoral recorrer e para o STF que ambas as partes podem correr. Isso, então assim, hoje não é se o Moro ganhar em qualquer lugar, também a parte contrária pode recorrer. Então a chance de cair numa instância superior é muito grande. Lógico, a chance desse processo chegar até o Gilmar Mendes é imensa. Fala, Segredo. Mas aí tem, me parece, um erro por parte dos princípios. E, de novo, eu ouvi da boca do Sérgio Moro falar isso em relação a trocar uma metodologia, um pensamento que ele tinha quando era juiz. Mas aí como entra também a disposição do ministro Gilmar Mendes de atendê-lo? Porque é a mesma coisa. Segundo as informações, foi em função de um amigo em comum, um senador, me parece, o deputado, que fez o elo entre um e o outro. Mas o senador já sabia que ia para levar bronca. E com certeza essa divulgação da frase que mencionou o Piperno não foi por parte do senador, ele levou bronca. Então duvido que alguém que leva bronca vai divulgar. Saiu de lá com a orelha vermelha. Arremate, Glani, eu tenho mais um pouco. Eu volto aqui na minha primeira fala, Evandro, que eu acho que o senador Sérgio Moro já imagina que isso de alguma maneira vai parar no Supremo Tribunal Federal e ele quer ter a garantia de que ele vai ser julgado tecnicamente apenas pelo abuso de poder econômico e não vai misturar a nenhum réu tem o direito de pedir isso. Não estou entrando no mérito. Já é implícito. Isso é implícito. Eu sei, eu não estou entrando no mérito da atitude. Piperno, eu não estou entrando aqui no mérito da atitude. Eu estou tentando entender aqui a razão pela qual o Moro foi conversar com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes vai mudar de opinião porque o Moro foi conversar com ele? É a tentativa de alguém desesperado. E tem uma coisa, hein? Você está com o paninho na mão, Glani? Não. É a tentativa de alguém desesperado. Ele está agindo como um político. Isso pode influenciar. Você acha que não foi humilhante lá? Beijar a mão lá? Claro que foi. E sem contar que isso ainda pode influenciar
assim, a avaliação de algum eventual desembargador que ainda esteja em dúvida no julgamento do Paraná. O cara, você está pulando etapa, é assim? Então, pera lá. Pei, quero falar até um pouco mais de Moros Family, eu estava dizendo aqui, porque a gente tem também a Rosângela Moro, deputada federal. Ela ironizou uma postagem do PT sobre um projeto de lei que foi protocolado pela sigla para proibir a mudança de domicílio eleitoral durante o exercício do mandato. Em fevereiro, o partido acionou a Justiça para barrar a transferência do domicílio da parlamentar de São Paulo para o Paraná. A gente tem aqui no nosso telão o que ela publicou. Ela falou o seguinte: e segue o chororô. Zequinha deveria deixar de se preocupar comigo e pensar no que ele e a presidenta do PT podem fazer para recuperar o que resta do PT no Paraná. Segue o chororô, foi o que disse então Rosângela Moro. Você acha que é chororô? Ou, de fato, deveria haver um projeto que impedisse que o deputado federal, que foi eleito por um estado, tente mudar o seu domicílio eleitoral, hein, seu Luiz Felipe Dávila? Você tem que ser eleito pelo estado que você disputou a eleição e tem que honrar o mandato. Então, quer dizer, se mudar de estado para disputar outro cargo, porque é isso que ela vai fazer, ela não mudar de estado. Então, assim, esse negócio de você abandonar cargo para ocupar outro cargo em outro estado é um absurdo. Agora, tudo no Brasil precisa ter lei, né? Tudo precisa ter lei. Isso devia ser imoral, devia ser um constrangimento moral, porque você foi eleita, ela, no caso dela, Rosana, foi eleita por São Paulo para representar o eleitor paulista e agora ela está mudando de plano. É uma vergonha, é um desrespeito ao eleitor paulista. O que você acha, Segré? Vai ter que trocar a conta de Twitter. Porque fala Rosângela Moro São Paulo. Vai ter que ir para a PR agora, se for lá. Não, Você tá irônico. Eu acho que não é mais um chororô, é mais um gitanzinho, eventualmente. Boa. As coisas que fala. Quer acrescentar algo depois dessa? Não? Sem palavras, diga, Gani. Você sabe o que vai ser chororô? Se ela de fato mudar e concorrer e perder, porque eu acho que perde. Essa vaga ou vai ser de Paulo Eduardo Martins ou de Michele Bolsonaro. Aí sim vai ser o chororô. Fala, seu Fábio Piperno. Uma esculhambação. Me conte o que tem entregue a Moros Family em termos de moral aí nos últimos tempos. Situações constrangedoras. Isso é o marido toma uma atitude constrangedora, a mulher adota uma esculhambação. Permitida pela lei? Ok, então a lei é uma esculhambação. É o que o Dávila falou, do ponto de vista moral. Imagina a frustração do paulista que votou nela para deputado, vendo ela concorrer pelo Paraná. Quer dizer, esse cara fala, ela tá nem aí para nós, né? Quer dizer, dane-se o que a gente fez, ou a confiança que a gente depositou nela. É isso. Quer dizer, uma esculhambação, bem lógico. E bem lembrado, a gente já viu o caso, inclusive aqui em São Paulo, de governador, né? Era prefeito, saiu para governador, já pensando na presidência, acabou a carreira política. E olha, eu estou muito assim, se havia tamanho interesse em representar os eleitores de São Paulo, por que mudar o domicílio eleitoral para o Paraná nesse momento? 3, 4 dias atrás, questionamento que fica. Quando a gente falava do processo contra o Moro, eu disse aqui que eu acho um absurdo a acusação, parte da acusação, mais especificamente aquela que vincula os gastos dele como pré-candidato a presidente pelo Podemos aos gastos que ele teve como candidato a senador pela União Brasil. Eu acho um absurdo querer essa conexão, querer estabelecer essa conexão. Então, nesse sentido, o Moro tem razão. Agora, sair de São Paulo, abandonar o eleitor paulista que confiou em você para ser candidato pelo Paraná, é uma esculhambação. Traz de novo para mim aqui a postagem que foi feita pela Rosângela Moro, para a gente analisar um pouquinho mais. Só coloca aqui no telão, por favor. Zequinha deveria deixar de se preocupar comigo e pensar no que ele e a presidenta do PT podem fazer para recuperar o que resta do PT no Paraná. A única questão que me intrigou aqui é que ela não respondeu por que é um chororô. Então, assim, se ela está questionando o projeto e ela acha que o PT deveria se preocupar mais com o que resta na visão dela do PT no Paraná, ela poderia explicar também porque ela entende que a crítica pelo fato dela ter mudado de um estado para o outro não procede. Eu acho que fica esse questionamento aqui para a deputada, caso queira se manifestar o 3 em 1, porque a gente abre espaço para todos por aqui. Acho que é uma resposta importante para se responder, né? Então, se a senhora entende que é chororô e que não há nenhum erro ou nenhuma traição com o eleitor de São Paulo em fazer a mudança de domicílio eleitoral, então responda essa questão para nós, por favor. Quer arrematar algo, Dávila? Não, o eleitor também precisa ficar esperto, né? Com esses oportunismos.
Porque é isso, uma pessoa que muda, não tem nenhuma ligação com o Estado, vem para disputar a eleição no Estado, só porque ela tem o sobrenome Moro, você vai votar nela, também, né? O eleitor também tem que ficar esperto com essas coisas. Fica o recado aí, né, das pessoas que realmente manifestam determinado Estado e têm, de fato, interesse naquilo que o Estado significa, né, para poder representar essas pessoas depois.